E quando eu penso então no jardim do Éden, eu penso na família de Adão, e quantos problemas, né, a primeira família enfrentou, não é verdade? Enfrentou problemas sérios naquela família, problemas que as famílias até hoje enfrentam também. O problema da desobediência, não é verdade? Eles próprios, os pais, desobedeceram a Deus, enfrentaram problemas de irmão contra irmão, não é verdade? Ao ponto de um tirar a vida do outro. Olha que difícil para a família, né, de Adão. Então, tudo isso acontece, não é de hoje, lá de trás. Então, às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo em determinadas famílias, a gente fala assim: ih, rapaz, essa família é diferente de todo mundo. Não, nós somos iguais desde lá. A única diferença que houve em Adão e Eva foi antes do pecado, porque eles tinham o direito de escolher entre viver ou morrer. Deus deu a eles esse direito, esse privilégio. Mas hoje, você pode dizer assim: eu não vou morrer de jeito nenhum. Alguém tem esse direito? Dizer: não vou morrer, vou viver para sempre. Não vai acontecer isso. Então hoje nós não temos mais o livre-arbítrio no que diz respeito à vida e morte. Muito menos poder dizer assim: ó, eu sou salvo porque eu quis ser salvo. Ah, não, não posso dizer isso, porque na verdade a Bíblia garante que não foste vós que escolheste Jesus, e sim Jesus que escolheu você e vos designou para que você vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Está lá em João 15,16. Então, tudo isso nós estamos falando por quê? Porque famílias firmes na palavra de Deus enfrentam problemas. Não é porque estará firme na palavra de Deus que os seus problemas vão acabar. Tem alguns slogans de determinadas igrejas aí, tem lá: pare de sofrer, quer dizer, vem para cá para parar de sofrer. É um engano, é uma mentira. Porque você vem para Jesus e crê em Jesus, o Espírito Santo entra no seu coração, faz morada, mas você não vai deixar de sofrer consequências e problemas, não. Pelo contrário, você vai chorar, você vai ter dor, você vai ter luta, vai ter enfermidade, vai ter problema na família, vai ter um monte de coisa. Razão pela qual muitos desanimam, muitos desistem. Ah, não quero esse negócio para mim não, é só problema ser crente, é só problema. Bom, uma coisa eu sei: quando a gente se decide, né, em amar a Deus e servir a Deus, porque Deus nos chama, mas a vontade de servir é nossa, e aí o que acontece? Os problemas vêm, porque o inimigo começa a perseguir você. Enquanto você está lá do outro lado do muro, você está com ele, ele não está nem aí. Mas quando você começa a servir e agradar a Deus, aí vem as perseguições, aí vem as lutas, e às vezes elas são muito piores do que aquelas das pessoas que não têm Cristo no coração. Você sabia? E muitas pessoas crentes até desanimam, porque olham para o ímpio e vê o ímpio prosperando e falam: mas por que o ímpio prospera e eu não? Então é preciso nós pensarmos que a nossa vida pertence a Deus. A palavra de Deus, que é o texto de hoje, 2 Timóteo 3,16, esse é o texto básico, inclusive, de tudo que a gente vai falar nesse tema, tá? Eu não sei se tem ele para passar, tem? Tem? Então pode colocar para nós ali, por favor, lá. Vamos ler juntos? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É junto, gente, peraí, vamos voltar lá, né? Que eu escutei só eu. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Então, percebam que não é todo o texto de Paulo, mas esse texto vai falar da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, eficaz em tudo. A Bíblia, como palavra de Deus, ela não pode ser negada, muito menos contrariada. Não é? Por quê? Porque a Bíblia vem da parte do próprio Deus. Muitas pessoas hoje em dia, quando você vai evangelizar alguém, falam assim: mas a Bíblia foi escrita por mãos de homens, então eu não acredito na Bíblia não. Bem, é bem verdade que foi escrita por mãos de homens, mas de homens que foram inspirados por Deus. Pedro vai dizer isso, né, que nenhuma elucidação bíblica foi dada por nenhuma elucubração humana, não. Foram homens que foram escolhidos por Deus,
que falaram da parte de Deus e foram iluminados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas na Bíblia contém palavras que não foram escritas ou ditas pela boca ou pela mão de Deus. Evidentemente, há palavras na Bíblia que foram escritas por homens. O apóstolo Paulo mesmo, certa vez, disse assim, olha, agora digo eu, não o Senhor. Não é? Ele falando, inclusive, às famílias, em 1 Coríntios 7, ele vai dizer isso. Por quê? Porque naquele momento, a sabedoria que Deus estava dando para ele, ele poderia, se achou na autoridade de poder falar dele também aqueles assuntos que ele dominava. Então, na Bíblia, também temos palavras que não foram ditas ou que não foram escritas pela mão de Deus, mas que todas elas estão aqui nas Escrituras para que nós tivéssemos conhecimento, para que nós fôssemos edificados. Mas a pergunta de hoje, o nosso tema desse primeiro domingo de maio pela manhã, é justamente uma pergunta: por que precisamos de famílias firmes na palavra de Deus? Por quê? Por que nós precisamos, olha lá, de famílias firmes na palavra de Deus? Será que você parou para pensar nisso? Por que a gente precisa tanto, hoje em dia, de famílias que sejam firmes na palavra de Deus? Meus irmãos e irmãs, hoje em dia, nós temos muitos crentes, muitas famílias e muitas igrejas que estão mercadejando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão, e ele diz assim, olha, porque nós não entramos entre vós, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, isto é, barganhando. Você pode dar que você vai receber, você pode dar tanto e vai receber em dobro, sabe? Muitas vezes, hoje em dia não é diferente, muitas igrejas por aí afora estão aí com seus slogans, sabe, os seus merchandising, né, evangélicos, aqueles chavões, onde você pode dar, pode fazer, e você vai receber em troca. Deus nunca fez e nunca fará barganha com ninguém. Deus não faz barganha. Essa semana, conversando com uma irmã, e eu posso falar porque ela não está aqui, não vou nem falar o nome, é claro, mas conversando com uma irmã sobre a questão de dízimo, não é? E ela estava preocupada se deveria ou não restituir aquilo que ela não pôde entregar lá atrás. E eu disse para ela o seguinte, olha, Deus não te emprestou nada, Deus não é banco, não é uma instituição financeira. Então, se você, por algum motivo que não é a vontade de Deus, não pôde entregar o seu dízimo, não pôde ofertar, e você agora está podendo fazê-lo, mas não tem condições de fazer aquilo que você deixou de fazer lá atrás, não tem problema. Ore ao Senhor, peça perdão sinceramente ao Senhor e siga daqui para frente. Agora, se no seu coração e no seu bolso você tiver vontade e condição e quiser no seu coração restituir, fique à vontade, mas você não deve nada para o Senhor. Por quê? Porque Deus não empresta nada para ninguém, Deus dá livremente. Então é importante, meus irmãos e irmãs, que nós possamos observar a necessidade que há de famílias firmes na palavra de Deus nos dias de hoje. Há uma necessidade muito pulsante aí na sociedade. Bom, há uma pesquisa que foi feita lá na América, nos Estados Unidos, né? E a pesquisa, ela fala sobre a leitura bíblica, ou sobre o valor da Bíblia na família, na sociedade. E cada vez mais as pessoas estão céticas em relação à Bíblia. Essa foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da América, e lá, para vocês terem uma ideia, as pessoas estão céticas ou simplesmente não creem mais na Bíblia. E isso está em torno de 19% da população. Olha só, os Estados Unidos, como vocês devem saber, é um país que tem na sua Constituição, por não ser um país laico, ele é um país protestante na sua Constituição. Isto é um país evangélico protestante. Porém, 19% da população já não acredita na Bíblia, que ela seja realmente a palavra de Deus. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Barna, lá nos Estados Unidos.
Olha que interessante alguns dados. Apenas 37% dos americanos relatam que leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana. Olha só, 37% leem a Bíblia ao menos uma vez por semana. 6 em cada 10, olha só, 6 em cada 10, 57%, dizem que pensaram muito em como isso pode ser aplicado às suas vidas. Será que quando você lê a Bíblia, você pensa como esta palavra pode ser aplicada na sua vida e na vida da sua família? Porque a Bíblia, ela precisa ser aplicada na nossa vida. Ainda que perdure lá na América o fato deles serem culturalmente um país cristão, porém, isso não é percebido mais naquele país. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais desacreditadas da palavra de Deus. Mas será o que causou esse descrédito da palavra de Deus? Bom, o que causou esse descrédito da palavra de Deus é justamente a igreja. Porque a igreja deixou de cumprir o seu papel transformador. A igreja deixou de cumprir o seu papel de sal e luz. E quando a igreja deixa de ser sal e luz, então as pessoas vão acreditando mais no presidente, vão acreditando mais no governo, vão acreditando mais nas instituições do que na Bíblia. E a palavra de Deus diz: muitos confiam em carros, outros em cavalos. E nós? Confiamos no Senhor. Mas a pergunta é, será que confiamos? Será que de fato temos crido nesse Deus que nós dizemos que amamos e servimos e vemos para a igreja? Pois segundo as pesquisas é mais provável, olha, que as pessoas culpem o declínio moral através de filmes, olha só, música, televisão, do que na falta de leitura bíblica. O declínio moral da nação ou do mundo hoje não é por causa da internet ou da televisão. Já vi muita gente falar assim, porque a internet, porque a televisão tem destruído famílias. O que tem destruído as famílias é a falta de Bíblia. Não estou falando a falta de Bíblia, o papel na sua casa, mas a falta de leitura bíblica, a falta de estudo, de ensino da palavra. Irmãos, eu estou dizendo isso e a gente pode perceber no nosso meio. No nosso meio. Vou dar um exemplo nosso, da Igreja Presbiteriana Central. Cadê o culto de quinta-feira que era estudo bíblico? Ah, mas foi o pastor que tirou o culto de quinta-feira. Não, as pessoas que deixaram de vir. Foi ou não foi o conselho? Os presbíteros estão aí. Simplesmente as pessoas não viram mais. Já estava vindo eu e mais 2 pessoas, a minha esposa e a zeladora. Aí, para estudar com ela, eu estudo em casa. Não é verdade? Então, às vezes a gente vê um exemplo nosso aqui, olha, particular, um exemplo nosso doméstico, mas imagina isso no mundo macro, onde as igrejas já não estão mais tendo seus estudos bíblicos. Tem igrejas que não tem mais escola dominical, presbiterianas inclusive, não é? Igrejas que não tem mais essa parte do ensino. Por quê? Porque as pessoas querem uma igreja onde você vai lá e você pula e você grita e tem que arrepiar o dedão do pé, senão o culto não foi bom. Ah, hoje eu não senti nada, não arrepiei, então o culto hoje não foi bom. Sabe, mas não é para isso o culto. Então nós precisamos pensar como está a nossa vida. Entre os jovens e adultos, olha só, estou falando da pesquisa ainda. Entre os jovens e adultos, que concordam com a Bíblia, né, e que há um declínio moral de verdade, 17% culpam a falta de leitura bíblica. É verdade. A falta de leitura bíblica leva ao declínio moral da sociedade. Onde está a ética? A ética moral e bíblica, ela vai realmente ditar as regras de convívio social e também, é claro, a ética cristã do convívio do crente com outros crentes, com a sociedade e com Deus. E se nós não buscamos dessa forma, nós estamos pecando. Por isso, irmãos e irmãs, a Bíblia é a base para a nossa firmeza dos valores morais do dia a dia. E se a minha família ou a sua família não tem tido tantos valores morais, é porque em algum momento eu tenho falhado, ou você tem falhado, no trato com a palavra de Deus dentro do seu lar. Pois bem, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo,
lendo as cartas de Paulo, nós podemos encontrar aí em Paulo várias vezes o apóstolo alertando sobre a necessidade de estarmos firmes na palavra de Deus. Paulo, nas suas cartas, ele enfatiza isso: precisamos estar firmes na palavra de Deus. As cartas do apóstolo Paulo foram escritas para fortalecerem a fé, para o fortalecimento da vida cristã, para o fortalecimento da vida familiar e da vida pessoal do crente. Mas se eu não pegar essas cartas e não ler, e não estudar, e não buscar, e não obedecer, então para mim ela não terá nenhum valor. Mas a pergunta então que se coloca diante de nós é: por que é importante termos famílias que estejam firmes na palavra de Deus? Quando pensamos então nessa pergunta, irmãos e irmãs, nós podemos pensar aí em algumas respostas diferentes. E o autor, desse material que estamos trabalhando, ele coloca aí pelo menos 3 respostas a essa pergunta. A primeira resposta que ele dá é: a igreja é composta de pessoas que vivem em famílias. Então é importante que as famílias estejam bem firmadas na palavra, porque com famílias bem firmadas na palavra, a igreja estará bem firmada na palavra. Se nossas famílias estiverem firmadas na palavra, serão as próprias famílias que estarão aqui e falarão: pastor, vamos voltar aquele trabalho assim, que eu quero aprender mais da palavra. É assim que precisa acontecer, porque a família é composta de pessoas. E no núcleo familiar pequeno, você leva para o macro, que é a igreja. Você tem uma igreja composta de famílias. E a nossa igreja, irmãos e irmãs, é composta de famílias que têm problemas, que têm lutas, adversidades, mas famílias que temem e que servem ao Senhor. E é desta forma que vamos edificar a nossa família. É o que cantamos agora há pouco: edificarei a minha família. Mas como você pode edificar? Sobre a areia? Não, precisa ser sobre um firme fundamento. E o firme fundamento para a edificação da família é a palavra de Deus. A outra coisa que o autor coloca é que quando lemos as cartas de Paulo, podemos ver várias situações envolvendo as igrejas a partir de famílias. A partir de famílias. Vou dar um exemplo. O exemplo daquela família do carcereiro. Lembram disso? O apóstolo Paulo estava preso, não é isso? Ele e Silas presos na prisão. E de repente, depois de ter sido açoitados, lembra que naquela época não podia levar 40 açoites, tinha que levar 40 menos 1. A lei romana dizia que se o preso levasse 40 chibatadas, ele não podia mais apanhar naquele dia, pelo mesmo centurião e por mais ninguém. Mas se uma pessoa viesse, desse 39, a outra viesse, desse mais 39, e a outra mais 39, aí ele podia apanhar o dia todo. Era assim mesmo. Aí o que acontecia com Paulo? Ele diz lá no texto, que ele levou uma quarentena de açoites menos uma, várias vezes. O que é isso? 40 menos 1, 39, várias vezes, porque a lei não deixava dar 40. E quando ele estava preso lá, você se lembra que o texto lá diz que ele estava lá, ele e Silas, e as costas dele estavam em carne viva. Carne viva. Porque o chicote naquela época não era de uma fitinha só não, eram várias pontas, né? E aquilo tirava a pele do sujeito quando batia nas costas de alguém. E lá o texto diz que na madrugada, né, sentindo dor, não estava? Porque aquilo estava em carne viva. Na madrugada, com dores, sem dormir, porque não podia deitar. Como é que vai deitar com o corpo todo lanhado? Mas eles estavam, fazendo o quê? Blasfemando contra Deus? Adorando ao Senhor. Imagina, sentindo uma dor tremenda, estão lá de madrugada. Glória, glória, aleluia. E cantando, louvando ao Senhor, e o terremoto vem, as prisões, as cadeias se abrem. E aí você conhece a história daquele carcereiro que fica desesperado, já ia se matar, porque ele entendia que se ele se matasse, a família dele ia ficar viva. Mas se ele não se matasse, a lei dizia que ele e a família iam morrer, porque ele deixou os presos escaparem. E aí, Paulo, pode parar, não precisa tirar a sua vida, que nós estamos aqui, ninguém fugiu, está tudo direitinho. E aí Paulo prega para aquele homem é convertido pelo Espírito Santo, e diz a Bíblia que depois ele foi e lavou
os vergões do açoite que ele tinha sofrido. E aquela casa foi toda convertida pelo Espírito Santo, toda, e passaram a servir a Deus. Irmãos, quantas famílias Paulo vai citar nas suas cartas, quantas famílias os evangelhos vão citar também, dos feitos de Jesus, que foram todos transformados. Aquela mulher samaritana, vocês se lembram? Que ela foi pregar para a sua família, e um monte de gente lá, vizinho, todo mundo veio para ouvir Jesus, e uma multidão foi convertida. Famílias firmes na palavra de Deus. Então, quando pensamos na nossa pergunta, por que precisamos de famílias firmes na palavra de Deus? Porque a igreja é composta de pessoas que vivem em famílias. Porque a igreja, ela é o reflexo do ambiente familiar. A igreja precisa refletir aquilo que você tem na sua família. Imagina se na sua família é um inferno, só briga, desentendimento, você vai chegar aqui e vai ter paz? Não. Vai querer replicar aquilo que você vive lá dentro da sua família. Então precisamos pensar nisso. A igreja, ela é um reflexo, mas é também um retrato das famílias. Então, pensando nessa realidade, nós podemos chegar a 3 conclusões importantes. E aí vem o primeiro ponto ali para nós. Famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a unidade da igreja. São importantes para a unidade da igreja. Eu quero falar um pouquinho sobre unidade. Já falei aqui, né? Quando a gente, pelo menos no meu tempo, né, que era criança, não faz muito tempo isso, mas eu aprendi lá na 4ª série, né, na 3ª série, que agora não é mais assim, mas eu aprendi lá negócio de conjunto unitário. Quem se lembra disso? Quem é da minha época aí, né? Conjunto unitário, conjunto verdade, não lembro mais nada disso. Mas o conjunto unitário eu lembro, né? Que só tinha, não pode mais, não tem mais isso não, né? Acabou, né? Então o conjunto unitário é só um, né? Era só uma unidade. Era só uma unidade. Bom, a Bíblia diz que nós somos um em Cristo Jesus. E essa unidade bíblica é uma unidade indivisível. Indivisível. Vocês se lembram que demorou anos a ciência para conseguir dividir uma célula. Depois, mais não sei quantos anos, para conseguir dividir um átomo. E quando conseguiu dividir o átomo, fez bobagem, né? Criou a bomba atômica. Então, demora anos para alguém conseguir ver alguma coisa. Pois bem, a Bíblia já diz que nós temos que ser um só corpo. Um só corpo. E não é um corpo com várias cabeças. Porque senão seria uma anomalia. Quando você vê, existe uma nomenclatura chamada chifópagas, ou chifópagos, né? Quando os gêmeos nascem colados, né? Grudados em algum órgão do corpo, juntos, às vezes com um órgão só para 2 e tal, né? Sempre tem que fazer cirurgia e tal, e muitas vezes um ou outro não se salva, a medicina ainda não conseguiu tanto êxito em vários casos. Mas eu quero lembrar que, na verdade, nós temos que ser um, isto é, temos que estar interligados. Mas quando é uma anomalia, algo está errado e precisa ser consertado. E a igreja não pode ser uma anomalia, isto é, a igreja não pode ter 4 mãos, 3 mãos, não pode ter mão de 25 dedos, não. A igreja precisa ser um corpo perfeito, por quê? Porque foi Deus quem nos criou e nos criou perfeitos. Um cabeça, que é Cristo, e nós somos o seu corpo, membros do seu corpo. E cada membro tem a sua importância, a sua função e o seu valor. Ninguém é menos ou mais importante, e Paulo fala muito sobre isso. Não pode a mão dizer que porque não sou olho, não sou do corpo. Não, todos nós somos igualmente importantes. Então precisamos pensar um pouquinho nessa unidade da igreja. E para isso pensar na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, foi uma igreja que deu muita dor de cabeça para Paulo. Muita dor de cabeça. Aquela igreja, ela tinha problemas sérios de sectarismo, de partidarismo dentro da igreja. E esse problema de sectarismo está registrado em 1 Coríntios 1, 10 a 17 e também no 3, de 1 a 9. Alguém dizia que era da família de Cloé, e esses da família de Cloé chegaram lá e falaram para Paulo: olha Paulo, está acontecendo uma situação muito grave lá na igreja.
Lá o povo está dividido. Um diz que é de Paulo, gostam de você. Outros dizem que é de Apolo, porque gosta mais de Apolo do que de você. O outro diz que é de Cefas, porque acha que Cefas é um pastor melhor que você. O outro já diz que são de Crispo, porque acha que Crispo é um pastor melhor que você. Então, Paulo, a coisa está difícil lá. E aí, Paulo diz isso, né, que foi informado pelos da casa de Cloé, ou Cloé, conforme você quiser, porque no original não tem acento. Então, eles relatam esse problema, as famílias estavam divididas, e essa divisão da igreja estava ameaçando a unidade da igreja. A unidade ou a divisão de uma igreja tem suas raízes na família. Famílias divididas em casa vão trazer divisão para dentro da igreja. Muitas vezes estamos divididos lá fora ou dentro da nossa família e trazemos esse espírito de divisão para dentro da igreja. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça dentro da nossa família, muito menos na nossa igreja. Famílias que adotaram aí postura que não iam contribuir para a unidade da igreja. Não, nós não queremos esse negócio de unidade. Mas, irmãos e irmãs, o caminho para a unidade da igreja é uma igreja estar firmada em Cristo, 1 Coríntios 1,13, e não em pessoas, e não em líderes de igreja. Ah, porque o pastor fulano é melhor do que o ciclano, então eu vou lá onde o pastor ciclano está. Não adianta nada, sabe? Por quê? Porque aonde você for, você vai encontrar homens e mulheres que são falhos. Falhos. Nós falhamos. Presbíteros falham, pastores falham, pecam, igualzinho qualquer outro. Então nós precisamos entender que o caminho é estar firmado em Cristo, porque aí não importa a liderança que vai estar sendo colocada por Deus naquele momento. Se nós tivermos a visão de unidade, vamos trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus e não simplesmente para eu aparecer. Porque quando há divisão, o interesse muitas vezes é aparecer mais do que outro. Ah, não, eu faço melhor. Ah, eu prego melhor. Ah, eu dirijo melhor um culto. Ah, eu sou melhor no ministério de louvor. E por aí vai. Quando na verdade, todos nós precisamos ser um. Então não permita, meu irmão e minha irmã, que a sua família se desvie do foco, que deve ser Cristo, estar em Cristo. Coloque o foco da sua família em Jesus. Não coloque o foco na liderança da igreja, coloque o foco no líder principal da igreja, que é Cristo, no cabeça da igreja. Porque enquanto nós buscarmos lideranças humanas, vamos falhar. Mas quando você entrega a sua família, a sua casa, para Deus cuidar, aí não tem falha. Aí não tem falha. Mas para isso, é preciso realmente buscar ao Senhor. De acordo com 1 Coríntios, no capítulo 3, de 1 a 9, o outro caminho é cada membro da família crescer na fé e no conhecimento da palavra. Precisamos crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Será que a sua família tem crescido na fé e no conhecimento da palavra? Mas se você não buscar a palavra, como isso vai acontecer? Se você não ler a Bíblia, como vai acontecer? Lembra da pesquisa? A pesquisa lá dos Estados Unidos mostrou o quê? Que a maioria já não está mais lendo a Bíblia, ou não acredita na Bíblia. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: qual é o grau de intimidade que eu tenho com a palavra de Deus? Que eu tenho com a palavra de Deus? Eu leio todo dia? Eu medito nela dia e noite? Pois foi essa orientação que Deus deu para Josué. Vocês se lembram? Quando Josué assumiu o ministério no lugar de Moisés? Desta palavra não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para poder você ser bem sucedido onde quer que você andar. Eu vou ser com você, eu vou estar contigo. Onde quer que você estiver, eu vou estar, eu vou te abençoar. Mas você não pode se afastar desse livro da lei. Famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a unidade da igreja. Segunda coisa, irmãos, famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a santidade e o bom testemunho da igreja. É importante para a santidade e o bom testemunho da igreja.
Mais adiante, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e 6, vemos aí dois outros problemas que estavam acontecendo na vida familiar da igreja de Corinto. Quais eram os problemas que haviam naquelas famílias e que impactavam diretamente a igreja? A questão da imoralidade e da imaturidade para tratar de algumas questões internas da família. A questão da imoralidade é muito clara, sabe? Por quê? Porque a imoralidade, Paulo afirma que numa das famílias estava acontecendo incesto. Todo mundo sabe o que é incesto, né? As relações familiares e pecaminosas sexualmente falando, dentro de membros da família que não deveriam fazer isso. E ali Paulo faz referência a alguém que estava mantendo relações sexuais com a madrasta. Há aqueles que ousam possuir a mulher do próprio pai. Assim diz o texto. Então era um problema de imoralidade, de falta de santidade dentro da família, mas famílias que quando chegavam na igreja, vestiam uma capa de santidade, estava tudo certinho. É claro que na nossa igreja isso não acontece, né? Graças a Deus, né? Mas lá na igreja de Corinto, as pessoas quando iam para a igreja, que entravam lá no portão, vestiam uma capa de santidade, como se fosse aqueles filmes, né, que é uma capa de invisibilidade, para ninguém ver o seu pecado. Aquele filme do Harry Potter, né? Ele veste uma capa de invisibilidade, sai pelo dentro do castelo. Mas isso não acontece, irmãos. Por quê? Porque aquilo que a gente vive na nossa família traz impacto muito grande e sério dentro da igreja. Traz impactos para a igreja. Se falta santidade no lar, vai faltar santidade na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Então a imoralidade praticada na vida privada tem impacto negativo na vida da igreja. Por duas questões importantes. Primeiro, a família que vive na questão do pecado na vida privada, não tem autoridade espiritual para fazer nada na igreja. Não tem autoridade espiritual. E a vida de uma família também que vive em práticas constantes de falta de santidade, também vai impactar no testemunho da igreja, fora dos arraiais da igreja, com seus vizinhos. Imagina aquela família que é só gritaria, que o marido bate na mulher e que espanca os filhos. Imagina os vizinhos, como é que dizem? Ah lá, diz que é crente, domingo bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja. Vocês acham que não falam, não? Vocês sabem que falam. Então nós precisamos realmente de famílias que sejam importantes para a santidade e para o bom testemunho da igreja. Outro problema lá daquela igreja, Paulo vai dizer de pendências entre os irmãos, sabe? Haviam irmãos lá que estavam levando os problemas para os ímpios resolverem. Isto é, crentes que estavam levando outros crentes à justiça comum. E Paulo condena isso na igreja, por quê? Ah, pastor, mas peraí, então quer dizer que se o irmão estiver me devendo, ou um litígio comigo, eu não posso ir para a justiça comum? Primeiro, você vai tentar resolver onde? Dentro da igreja, entre os irmãos. Para quê? Para que não haja escândalo. Imagina, você vai diante de um juiz, por exemplo, que conheça a Bíblia um pouco, e ele vai dizer assim, mas vocês são membros da mesma igreja e estão brigando? Então me falam onde é essa igreja que eu não quero aparecer lá não. Porque, sabe, não há razão para isso. Primeiro, Paulo vai dizer, olha, precisamos viver em harmonia. Para abençoar a igreja, é viver a harmonia e as famílias buscarem a orientação de Deus para resolver os seus problemas, e não a orientação do mundo. Mas o segundo caminho é dizer não à imoralidade. Famílias cristãs devem dizer não à imoralidade. Isso está lá em 1 Coríntios 6:8, e isso é muito importante. Sabe, nós como famílias cristãs, precisamos dizer não à imoralidade. E quando eu falo de imoralidade, quando a Bíblia fala, é todo tipo de imoralidade. Sabe? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. A imoralidade não tem a ver só com práticas relacionadas a sexo, não. Há outros tipos de imoralidades que a gente pode cometer e que nós precisamos estar atentos a isso. A palavra imoralidade
que está lá na Bíblia, nesse texto de 1 Coríntios 6,18, é porneia, da onde vem a palavra pornografia, que a gente conhece, não é? E ali a gente vê Paulo falando, olha, você precisa se ver livre da imoralidade. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, ele vai dizer assim no capítulo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Mas que ninguém nesta matéria nem ofenda e nem defraude a seu irmão, porque Deus, contra todas estas coisas, é o vingador. Está lá o texto de Paulo. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos motivo de discórdia, de imoralidade, né, ou de mau testemunho da igreja, porque as pessoas vão ver a igreja a partir de você, sabe? O monóculo, todo mundo conhece monóculo, né? Os novos não conhecem não, mas os nós vamos conhecer, né? Alguém tem monóculo em casa, gente? Já levantou o dedo assim, né? Então, monóculo, né? Ninguém nem usa essa palavra mais, né? Pois é, olhava assim, aquele negocinho lá, aquela foto que era piquititinha, ficava grande, né, no nosso olho. Pois bem, nós precisamos entender que a família, ela é um monóculo. Então vamos falar diferente, uma luneta, né? Ela é a luneta que o mundo olha a igreja. É através da família que o mundo olha a igreja. Então quando alguém olha a sua família, lá no fundo ele está olhando a igreja presbiteriana central, a igreja de Jesus. Aí a pergunta é, qual é a igreja que ela está vendo através da minha família? Qual a igreja que o ímpio lá fora, que o seu vizinho, que a sua família, seus familiares, né, que não são crentes, qual é a luneta que ele está vendo? Que tipo de igreja ele está vendo lá do outro lado? Muitas vezes, irmãos, a gente fica escandalizado por saber que as famílias não têm estado firmadas na palavra de Deus. O terceiro ponto, estamos concluindo. Precisamos de famílias firmes na palavra de Deus, porque é importante para as futuras gerações e para a própria família. Capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dedica só sobre família, sobre casamento. Alguém já leu capítulo 7 de Coríntios? Só sobre família e casamento. Se você não leu, leia, oportunidade importante para você ler lá o texto. E você vai lá, o Paulo vai dizer sobre o casamento, sobre as relações de casamento, sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como proceder, tudo está lá, é um manual de casamento. Engraçado que Paulo não foi casado, pelo menos a Bíblia não fala, né? Mas ele, dado por Deus, deixou para nós um manual de tratamento no casamento. Alguém pode questionar, mas como é que ele pode, né? Bom, eu conheço muitos pastores que são solteiros e que aconselham casais, né? Na verdade é Deus quem pode dar esta condição. Mas o que nós observamos é Paulo em suas cartas aos Coríntios, ele aborda aí muitos assuntos que tocam a família. Como nós já vimos o problema crônico daqueles crentes ou daquelas famílias que estavam na questão da imoralidade, que acabamos de falar, famílias que estavam com o casamento torto, famílias que o casal, os pais não respeitavam mais os filhos, a vida, por exemplo, de adultos solteiros dentro da família, o que é um problema muitas vezes para muitos pais, sabe, porque aí os filhos já se acham que são donos de si e não querem mais respeitar os pais quando estão dentro de casa. O divórcio no casamento tem acontecido muito no tempo atual, muito, não era diferente no tempo lá de Corinto, haviam pessoas se divorciando lá. A evangelização, por exemplo, do jugo desigual. Quantas famílias, irmãos, vivem no jugo desigual? Pastor, o que é um jugo desigual? Bom, um jugo desigual é quando na família um serve a Deus e o outro ao diabo. Simples assim, de maneira bem prática e objetiva. Pastor, mas eu não tenho ninguém na minha família que serve ao diabo. Bom, se você tem alguém que não serve a Deus, automaticamente, eu não estou falando quando porque a palavra diabo assusta, né? Minha família ninguém serve ao diabo, não. Tá certo. Mas se você trocar a palavra diabo, né, pelo mundo,
pessoas que não amam a Deus, que não buscam a Deus, que não servem a Jesus, que não têm Jesus como Salvador, todos esses estão servindo ao inimigo, de alguma forma ou outra. Agora, o que nós precisamos fazer com essas pessoas? Precisamos evangelizá-las. Agora, irmãos, o lugar mais difícil de evangelizar é dentro da nossa casa. É ou não é verdade? Pai falar para o filho que ele tem que crer em Jesus, adianta muito? Não. Agora, pai e mãe viver Jesus na sua vida, para que os filhos vejam a vida deles exemplar, isso tem influência, sim. Isso tem influência, sabe? Filhos que às vezes são convertidos pelo Espírito Santo e os pais não. E aí os filhos querem ir para a igreja e o pai não deixa. Esposas que o marido não é crente, quer ir no trabalho da igreja, não pode porque o marido quer a janta no horário certo. Tudo isso acontece na vida de crentes, não é verdade? Estamos falando da vida diária, cotidiana, que acontece muito na vida da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que era melhor não casar, porque os solteiros se dedicam ao Senhor e à vida cristã, para Deus. Já os casados se dedicam em como agradar o cônjuge. E quando tem filho, como agradar o filho, a filha. É assim mesmo. Agora eu não vou porque está chovendo e meu filho está novinho. Agora eu não faço porque agora eu tenho que dar a janta lá para o meu marido. Agora eu não sei. Tudo isso, não estou falando que é errado nada disso, pelo contrário. Não é? É a vida que Deus deu a você ou que você escolheu por conta própria. Às vezes Deus disse não, mas você insistiu e foi por aquele caminho. Não é? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. E aí você segue por ele achando que está tudo certo, que Deus está no controle, mas muitas vezes Deus não está naquele negócio e quando você vê, o fim não é o melhor. Porém, irmãos, não há nada que não tenha conserto. Amém? Não há nada que não tenha conserto, pelo contrário. Mas é preciso evangelizar, é preciso famílias firmes na palavra de Deus, por quê? Porque isso você vai estar influenciando gerações futuras, seus filhos, netos. Você precisa e eu preciso influenciar a nossa geração. Mas como é difícil, né, influenciar. Onde vivemos na sociedade, onde tudo é para influenciar. Tudo, o mundo está aí para influenciar. Sabe, para dizer que não, você pode ter um casamento aberto. Não, você pode deixar seu filho receber o namorado, a namorada no quarto, não tem problema nenhum. Que isso, eles são crentes, não vai acontecer nada. Sabe? E essas coisas têm acontecido dentro das nossas igrejas. Quantos jovens acham que não tem nada a ver sair de um evento evangélico, de um culto, ir para um barzinho tomar cerveja? Sabe? Acho que não tem nada a ver. Quantos vão para lugares aí promíscuos, sabe? E achamos que não tem nada a ver. Precisamos observar aqui a palavra de Deus, que nós precisamos viver uma vida cristã, de forma que a família, ela seja fortalecida, de forma que a família venha impactar as futuras gerações. Precisamos impactar positivamente. Ter famílias firmes é importante para a igreja, é importante para a sociedade, é importante para as futuras gerações. Brigamos por tudo, irmãos, mas não brigamos pelo Evangelho. Pode observar, você briga pelos seus direitos. Se alguém pegar uma vaga de idoso no supermercado e você chegar na hora e quiser colocar o seu carro, você vai ficar bravo. Porque aqui é minha vaga, se estiver chovendo então e a outra vaga for na chuva, não, tem que ver se essa pessoa, cadê o cartão de idoso no carro dele? Não está. A gente briga por direitos, mas eu não vejo ninguém brigando por deveres. Você já viu alguém brigar pelos deveres? Não. Não, eu quero, que não é meu dever estar aqui no culto, eu estou brigando para que eu possa cumprir. Ninguém faz isso. Mas direito todo mundo quer. É isso que Paulo está dizendo para nós. Precisamos ser uma família onde nós exerçamos os nossos deveres. Porque exercendo os deveres, eu tenho total direito de exigir também aquilo que eu tenho direito. E eu acho muito interessante, irmãos, quando a gente se torna membro da igreja. A gente promete tanta coisa, né? Você ainda se lembra o que foi perguntado para você
aqui quando você fez profissão de fé? Lembra, irmão Franklin? Então, aí uma das coisas que se pergunta, você vai ser fiel ao Senhor? Vai ajudar a sustentar a igreja financeiramente? Assim, né? Hã? Não, eu ia chegar lá. E moralmente, você promete? Às vezes, eu nunca olhei o dedo de alguém se está com o dedo cruzado, né? Vou passar a olhar, né? Igual as brincadeiras de criança, né? Eu disse, mas estava com o dedo cruzado. Sabe, porque as pessoas, é um negócio muito engraçado. Quer dizer, seria engraçado se não fosse sério, não é? Porque as pessoas prometem um monte de coisa. É igual no casamento, você promete um monte de coisa lá para o seu marido, para a sua esposa, e na hora, cadê? Mas cobrar os deveres de marido, os deveres de esposa, os deveres de crente, não, eu tenho direito de saber o que está acontecendo, eu tenho direito disso, direito daquilo, eu tenho direito daquilo outro, mas e os meus deveres? Então, meus irmãos, o que o texto está falando é que nós precisamos ter famílias firmadas na palavra, para que realmente a sociedade possa mudar. Não vai ser Bolsonaro, Lula ou qualquer outro que vai mudar o Brasil, não. Não. Esta semana, eu quero já finalizar, eu estou terminando. Nossa hora está dentro do horário ali. Eu quero lembrar, essa semana, foi veiculado uma coisa sobre imoralidade aí, né, uma situação de uma PL que estão tramitando no Congresso, né? Colocaram no grupo da nossa igreja também. E aí eu conversando com o Fernando Coelho lá no Zap, né, sobre isso, e aí ele falou para mim, mostrou isso aqui e tal, eu falei, olha, isso aí não me assusta, é a questão de tornar Exu, não sei se é padroeiro ou alguma coisa assim, né? Vocês viram isso no grupo? Todo mundo viu isso? Então, essa questão, né? E aí eu falei para ele, engraçado, eu não estou espantado do governo querer colocar Exu como líder de alguma coisa, porque nós já temos padroeiro no Brasil, padroeiro na cidade, padroeiro no estado do Rio, e tudo isso é o mesmo com outro nome. É ou não é verdade? É o mesmo com outro nome. Aí você pega lá na hora, por exemplo, que vai começar o carnaval, uma semana antes, o prefeito da cidade vai lá e pega a chave da cidade, desse tamanho, e entrega na mão do capeta. É ou não é verdade? Para o rei Momo. Sabe o que significa rei Momo? Pois é, entrega para o demônio. É o demônio da carnalidade, é o rei Momo. Entrega, mas vai ser o Exu agora. Não estou preocupado com o Exu. Estou preocupado que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação, Deus não é o Senhor. E ela só vai dar jeito quando Deus for o Senhor. Não estou falando que é certo que eles vão fazer, não, está errado também. Esse negócio lá do Exu, está errado. Mas a gente não pode dar microfone para o Exu e achar que isso é do outro mundo, porque o mundo jaz aonde? No maligno, gente. O mundo jaz no maligno. Então, a ideia é que isso já está acontecendo desde que o mundo é mundo, só com outro nome. Com outro nome. A gente para no dia 12 de outubro, é feriado. E você sabe por que é feriado, não é por causa das crianças. Entende? Você para no dia 20 de janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não é porque seja o dia de pai, de mãe ou de irmão. Não, é porque é dia de uma entidade qualquer, que só tem outro nome. Então, o que nós precisamos é entender que só vamos ter jeito na nossa nação quando Jesus for o Senhor da nação. Mas para que Jesus seja o Senhor da nossa nação, Ele primeiro tem que ser o Senhor da nossa família. Tem que ser o Senhor da sua casa, da sua vida. O Senhor do seu comércio, aqueles que têm comércio. O Senhor do seu trabalho, aqueles que trabalham de maneira particular ou que são empregados. Sabe? Jesus tem que ser o Senhor do seu ambiente de trabalho. Então eu tenho que começar a influenciar de maneira pequena, para depois eu influenciar no macro. Primeiro é o micro, depois é o macro. Agora, a nação só vai ter jeito quando a gente se conscientizar que nós precisamos de buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E eu quero finalizar. O irmão Frank pediu a palavra, eu vou dar a palavra, pode falar.
Aí, ó. Não muda nada. É, exatamente. Exatamente. É o Brasil que nós vivemos que Deus não é o Senhor. Deus não é o Senhor. Agora, eu quero fechar o nosso estudo aqui de hoje, eu estou fazendo em forma de pregação, né, porque eu acho que isso fica mais inteligível para cada um de nós, mas não deixa de ser um estudo, e fala da vida de Jonathan Edwards. Já ouviram falar desse cidadão? Olha lá, ó, Jonathan Edwards, é aquele cidadão ali, ó, né, bonito, simpático, de peruca, porque o povo inglês usava peruca, né, naquela época. Então, eu não sei se eles tinham piolho, mas tinha peruca, não é? Esse cidadão nasceu em 1703, em East Windsor, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Estou lendo a história dele para você entender, tá? Com 13 anos de idade, ele estudou na Universidade de Yale e mais tarde se tornou presidente da faculdade de Nova Jersey. Essa faculdade é onde é hoje a Universidade de Princeton, que era antigamente a Universidade de Nova Jersey. Quando tinha apenas 20 anos de idade, escreveu uma lista de resoluções pessoais. Olha bem, uma lista, sabe aquela lista de desejos que você coloca, que você faz assim para fazer depois? Então, ele escreveu uma lista, tá? E aí, entre essa lista estava assim: perguntar-me a mim mesmo, no final de cada dia, onde eu poderia, em qualquer aspecto, ter feito melhor. Entenderam? Da lista de desejo dele, de que ele tinha que fazer todo dia, ao final de cada dia, ele botou na lista que ele tinha que se perguntar se tudo que ele fez naquele dia tinha algo que ele podia ter feito melhor. Olha só, a mentalidade do cidadão já em 1700 e pouco, pensando que ele podia melhorar. E aí olha só, em nenhuma área da vida de Jonathan Edwards havia uma convicção tão forte quanto a de seu papel como pai. Por isso eu estou falando dele, de família, né? Jonathan e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. Naquela época era comum, né? Ter muitos filhos. E apesar de uma agenda rigorosa de trabalho, olha bem, ele acordava 4h30 da manhã para ler e escrever em sua biblioteca pessoal. Depois ele tinha algumas viagens extensas e incontáveis reuniões administrativas, pois era reitor de universidade, mas sempre arranjou tempo para os seus filhos. Olha bem, esse é um exemplo que eu quero citar daqui a pouco. E quando perdia um dia com a sua família por causa das suas viagens, ele imediatamente repunha aquele tempo perdido quando voltava. Isto é, tempo de qualidade com a família. Foram vários livros escritos sobre a vida de Jonathan Edwards, o seu trabalho, a sua influência na história americana e o seu poderoso legado profissional. Contudo, o legado do qual Jonathan Edwards mais se orgulhava era o seu legado como pai. Como pai. E aí um estudioso chamado Benjamin Warfield, de Princeton, registrou em 1394, ele fez uma pesquisa da vida dele, né, melhor dizendo, da vida de Jonathan Edwards. E ele viu que aquele homem, ele conseguiu encontrar 1394 descendentes de Jonathan Edwards, na atualidade lá em Princeton. Tá? E dentre esses, olha bem agora os dados, como isso é maravilhoso. 13 dos descendentes de Jonathan Edwards se tornaram presidentes de universidade. 13. 65 foram professores de universidade. 30 juízes, tudo da família dele. 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 escritores de renome, 3 senadores e 80 em outras posições públicas, incluindo governador, ministro em países estrangeiros e até um vice-presidente dos Estados Unidos. Você acha que aquele homem deixou um legado? Deixou. Por quê? Porque ele tinha Deus no coração, Deus era a sua prioridade e a sua família era a sua segunda prioridade. Meus irmãos, isso é um legado.
Então a história de Jonathan Edwards é um exemplo, sabe, do que alguns sociólogos chamam de a regra de 5 gerações. A maneira como os pais criam seus filhos, o amor que lhes dão, os valores que passam, o ambiente emocional que eles oferecem e a educação que passa no lar. Então são 5 pontos importantes que Jonathan Edwards pôde realizar na sua família. E olha o legado que ele deixou. Muitas vezes chegamos a uma certa idade, olhamos para trás e falamos assim, poxa, mas não deixei nada. O que você vai deixar? Qual o legado que você vai deixar? Sabe? Bens se perdem. Bens muitas vezes vão gerar briga. Tem um amigo que ele fala assim, eu não vou deixar nada para os meus filhos. Nada de bens materiais. Não, eu não faço nada. Eu estou ensinando eles a buscar, conquistar, vou dar educação enquanto eles estiverem comigo, vou dar o melhor do estudo que eu puder dar e tal, vou ensinar tudo, mas nada, o que eu tiver eu vendo em vida, tudo antes de morrer, para não ter briga. E é verdade, de vez em quando acontece muito, né? Não estou falando que isso é uma regra, né? Nem que você tem que fazer assim, não. Mas, por vezes a gente vê aí, até famílias cristãs, a pessoa acaba de morrer, os filhos já estão indo na justiça, eu quero o meu, eu quero a minha parte e tal. Jonathan Edwards deixou um legado, um rico legado, sabe? E que pode ser muito importante para a vida da igreja. Eu quero repetir essas 5 coisas para você fixar aí na sua memória, tá? Em relação ao que ele fez e que hoje os sociólogos chamam de regra de 5 gerações. Regra de 5 gerações. Primeiro, a maneira como os pais criam os seus filhos. O amor que lhes dão, primeira coisa. Os valores que passam, segunda coisa. O ambiente emocional que é oferecido, olha bem. A educação que lhes passa no lar. E isso influenciando não somente seus filhos, mas também as próximas 4 gerações. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa pensar nisso nesta manhã. Qual o valor? Qual é o valor? Por quê? Por que ter famílias realmente firmadas na palavra de Deus? É a pergunta do nosso tema. Por que precisamos de famílias firmes na palavra de Deus? Para que você possa abençoar a vida da igreja, para que você possa influenciar a sociedade ao qual você está inserido, para que você possa observar que vale a pena servir o Deus que você serve, mas com responsabilidade, lembrando que não é só cobrar direitos, mas é exercer os deveres. Exerça os seus deveres com fidelidade, para que você não precise nem cobrar direitos, porque quando aqueles que exercem os seus deveres, via de regra, têm seus direitos exercidos pelos outros. Então, crendo nisso, é que nós podemos ver que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E tudo isso é a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém?